Quantas vezes por semana é viável? Todos os dias. Oh, meu Deus. Olá, pessoal, que alegria receber vocês aqui no nosso canal para esse bate-papo agora sobre a temática que foi escolhida por vocês para nós. Lá no Instagram, né? Exatamente, para a gente bater um papo aqui sobre sexualidade. Um assunto muito bacana. Muito bacana. Muito discutido entre os casais. Sempre tem uma busca muito grande por esse tema, né? Nas palestras aí pelo Brasil afora, né? Tem muita coisa aí boa, né? Que as pessoas falam, outras coisas fica a desejar, mas nós queremos ter aqui uma perspectiva do ponto de vista emocional, bíblico e um pouco do fisiológico. Um pouco não é a nossa também. área específica, Exatamente. né? Mas a gente também vai falar um pouquinho da questão de fisiologia. Eu acho legal, de repente, Jaziel, a gente começar falando sobre a questão que nós sempre pontuamos, que sexualidade e intimidade, né? São coisas Isso. diferentes. Um casal, ele precisa ter intimidade, mas nem sempre a vida sexual traz intimidade. A vida sexual, na verdade, é o resultado de uma vida de intimidade no casamento. A gente tem que pensar assim, ó. No contexto da intimidade, o sexo está contido. Exato. Certo? Agora, há sexo sem intimidade? Sim. No contexto da sexualidade, aí nem sempre a intimidade está contida. Exatamente. Mas para um relacionamento de conjugalidade? Tenha intimidade para que esse relacionamento possa ser duradouro, né? Que é longo eu prazo, acho que satisfatório, né? Também, né? Satisfatório. A vida sexual satisfatória ao longo da caminhada, né? Até porque, assim, ó, agora eu vou falar na condição de mulher, né? Porque, assim, ó, pra nós mulheres, o sexo sem intimidade fica muito pesado. Às vezes eu ouço mulheres relatando o quão é pesado a questão sexual, porque não tem aquela coisa do envolvimento. Da leveza, né? Da intimidade. Porque precisa, né? desse envolvimento, né, verdade, Jaziel? Essa entrega de um para o outro. E o que pode, então, trazer essa falta de intimidade? Por que falta isso? Olha, hoje a gente tem aí muita coisa que, eu vou dizer que concorre com o casamento. A gente tem que pensar que para todo relacionamento é importante a gente investir tempo para poder construir a relação, né? Então, construir uma intimidade demanda tempo. E aí, o que consome o nosso tempo hoje em dia, né? Verdade. As mágoas geram distanciamento, a falta de perdão, né? Excesso de rede social. Exatamente. Né? Hoje, né, é muito tempo gasto aí com o celular na mão, né? Muita tela e pouco envolvimento. Né? E os traumas, né? Sim. Gerados, seja ele na infância, na adolescência, ao longo da vida, né? Experiências sexuais, assim... Decepcionantes, São, né? Experiências que não foram legais, caminhada. Abusos, né? Tudo isso traz dificuldade para uma vida sexual, né? Outra coisa, uma má comunicação, né? Também. Por exemplo, uma má comunicação, uma comunicação violenta, por exemplo, traz um afastamento, né? Então essa pessoa não tem uma intimidade por conta disso, e aí às vezes o homem, né? Porque para o homem talvez seja um pouco mais fácil, ele quer ter uma relação sexual ali com a esposa, mas não está desfrutando dessa intimidade. Daí, às vezes, para a mulher, isso fica um pouco mais pesado. Fica. E nós mulheres entramos por aqueles caminhos de fuga, né? Não tô legal, tô com dor de cabeça. Aquelas crises, aquelas brigas que às vezes acontecem ali, né? Perto ali do momento em que se acha que vai ter a relação sexual, porque é interessante, né? Em que momento que se deve ter uma relação sexual. Quando não se tem intimidade, parece que fica um pouco mecânico isso, né? Uma coisa até mais formalizada. Mais formalizada. Né? O que não deve acontecer, né? Exato. Eu penso que precisa manter a admiração para que haja, por exemplo, o desejo. Tá, né? Mas olha só, beleza, manter a admiração, mas a gente tem que pensar... Mas esse manter a admiração não é eu manter a admiração por você, ou você por mim, é eu conseguir fazer com que você me admire. Porque eu já ia questionar isso, né? Porque, manter a admiração, mas então a gente tem que fazer por onde ser admirado pelo outro, exato, né? Porque se eu não sou uma pessoa interessante, como é que o outro vai ter desejo por mim? E é legal, então,
pensar na seguinte situação, ó, tudo dentro desse contexto de intimidade. O que é interessante pro outro? Então, aí entra uma coisa muito legal, que é o ajustamento, né? No relacionamento conjugal... Ajustamento e conhecer o outro, né? Isso. Porque o que é importante pra mim pode não ser pra ti. Mas deixa eu voltar numa questão aqui, ó. Olha só, eu me tornar interessante para o outro, para que o outro me admire, né? Sim. Então, assim, ó, olha que importante é você saber do que eu admiro em um homem. Tudo bem, mas assim, ó, quero voltar só um pouquinho antes ali. Tornar-se interessante. Por exemplo, quando as pessoas estão se conhecendo, às vezes no início lá do relacionamento, como é que essa pessoa faz? Ela faz de tudo para te conquistar, para ser uma pessoa interessante, para você olhar para ela com aquele interesse e para você olhar para ela com aquele desejo. Aí depois que está no casamento, depois que passa um tempo, né? Aí às vezes perde, pode ser que tenha perdido essa atração, perdido esse desejo, mas só que essa pessoa também, ela não está fazendo por onde despertar o desejo no outro. Então, na sexualidade, nós precisamos pensar nisso. Como é que eu desperto o desejo no outro? E aí? E aí eu preciso conhecer o outro, né? Eu preciso saber dessa... Porque aí o que você falou, da vontade do outro, do olhar desse outro, né? Como é que esse outro gosta, eu me torno interessante. Exatamente. Beleza. Agora, dentro desse contexto todo aí, então, né, falando sobre essa questão da intimidade, é muito diferente o que é atraente para a mulher e o que é atraente para o homem, né? O homem é muito visual, né? Sim. E a gente não tá falando da questão puramente estética, né, Jaziel? Acho que assim, não tem a ver com isso. Eu vejo que a estética, ela é importante, mas ela não ocupa o primeiro lugar. Até porque seria injusto isso, né? Seria totalmente injusto. Os anos vão passando, né? E a gente vai se modificando. Muito, a gente vai se modificando muito. E agora tem muitos casais, Joyce, que eles pedem assim, com o passar do tempo você perde o desejo, você perde a vontade. Como é que é isso para a mulher, hein? Como é que é perder essa vontade? Em que sentido, né? Bom, aí nós temos que pensar em dois aspectos, né? O psicológico e o fisiológico. Sim. Né? Então, assim, ó, a nossa área é mais a psicológica, né? Então tem tudo a ver com o que a gente já vem falando até agora. Verdade. Porque, coisa chata, né? O cara não se cuidar, o cara falar de qualquer jeito com a mulher, né? Eu falo, Jaziel, que sempre não ter criatividade, né? Sempre a mesma coisa, né? Mesma coisa, sabe? Já sabe como é que a coisa vai rolar, não tem uma iniciativa de propor uma coisa diferente. Não surpreende, não né? surpreender. Tanto um quanto o outro, né? Tanto o homem quanto a mulher Jaziel, também, né? Eu tenho uma expressão, né? Quando eu tô no consultório com algumas mulheres, né? Trabalhando essa questão de autoconhecimento, né? Eu falo que assim, ó, tem dois tipos de mulheres. É uma linguagem minha, tá, gente? Assim, ó, tem dois tipos de mulheres. Tem aquela mulher mais bailarininha, né? Toda bailarininha. E tem aquela mulher mais pedreirão, assim, sabe? Né? Sim. Né? Ó, mesmo essa mulher que é aquela assim mais agitadona, que se parece assim, pá, né? Não é tão... Ei, continua sendo mulher, né? Verdade. Que precisa, sabe, daquela coisa do carinho, do toque, do olhar do outro pra ela. Carinho é a primeira é o que tá em primeiro lugar de importância pra mulher. Cara, ser bem tratada, carinho, sabe? Palavras boas, aquele abraço do nada. Bom, daí a gente Mas admiração e respeito é a primeira coisa que o homem também busca, né? Ele quer ser admirado, respeitado, né? Naquilo que ele faz. E tem muitas mulheres que elas vão desrespeitando os seus maridos, né? E essa questão do desrespeito gera o desinteresse, né? Porque nós estamos falando aqui mais dos aspectos psicológicos, emocionais, relacionais, né? Não estamos falando dos aspectos físicos, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas esse aspecto emocional eu vejo que ele é muito importante. Às vezes até fisicamente a pessoa está bem, né? Não tem nenhum problema ali, até tem tesão, vontade de ter uma relação, mas ela, quando olha para o outro, aquilo
ela não consegue, porque esses outros aspectos, seja de admiração, de respeito e do carinho, no caso para a mulher, fica muito aquém, né? Por conta dessa caminhada que eles fizeram de não olhar para essa parte do relacionamento. Falei, né, que são duas questões, né? A psicológica, que a gente pode entrar também em aspectos de traumas, né? O Gesiel tem uma fala muito legal com relação a trauma. Que o trauma, ele não pode, por exemplo, uma mulher que teve uma decepção, uma frustração, ou até um abuso, e depois ela tem um marido que é bom, um camarada que trata bem, que não foi o abusador, e aí ela diz, mas eu não consigo porque eu fui abusado, eu não consigo porque eu carrego esse trauma, então olho para ele. Só que não é justo com ele, né? Eu tô falando da mulher, mas isso pode acontecer com o homem também, né? Não é justo com o outro, então vamos assim dizer, que você pegue aquilo que ele não fez, aquilo que ele não participou, e agora ele tá pagando por aquilo. Cobre dele, né? Tá cobrando dele ou tá cobrando dela, né? Eu fui traído, um homem, por exemplo, e aí ele tá num outro relacionamento e agora ele fica cobrando desse outro. Ele tem que resolver esse problema que é dele, emocional, do seu passado, e aí fazer com que essa relação na qual você está inserido neste momento possa ser uma relação saudável, uma relação boa, uma relação de confiança, uma relação que não fique, eu vou usar uma expressão aqui até feia, né? Não fique lambendo essas feridas do passado e colocando isso como uma desculpa para não ter um relacionamento sexual bom, saudável e legal. Aí também tem a questão fisiológica, né? Que, nós mulheres... As diferenças. Nós mulheres, nós... temos uma briga com os hormônios todas as vezes, né? Ela é cíclica, né? Tem aquele ciclo do mês, enquanto que pra gente, homem, é um pouco mais... não que a gente também. É cíclico, mas a gente tem uma facilidade, não é uma facilidade, o organismo não trabalha como trabalham eu vocês. Eu falo que a natureza judiou da gente, né? Não, ela deu um privilégio para vocês ser mãe. Isso sim. Isso sim. Que a gente mas chega um tempo que a gente, né, nesse sentido é descartadinho, assim, pela natureza, né? Que acaba-se aí a nossa possibilidade, né, de ser fértil. Mas vamos pensar, Joyce, com o nosso público, com o pessoal que está assistindo a gente, como é que se acende essa chama da vida sexual? Porque eu penso que é isso que muitas pessoas desejam, reacender uma chama em um casamento. Por exemplo, um casamento de anos. Nós dois temos 33 anos. Vamos fazer esse ano, 33 né? Agora anos em 2026. de casamento, 33. Né? E como é que reacende essa chama do sexo, da vida sexual? Mas é eu que tenho que responder? Tenta me ajudar aí, vai. Não, vamos pensar assim, olha, eu penso que dentro desses ciclos, às vezes de diminuição do desejo, da vontade, de períodos, porque não é só o período, vamos dizer assim, da gravidez, após o nascimento de um filho, que tudo fica diferente, que tudo né, fica gente? Diferente, mas são períodos em que a gente passa, seja nessa alta paixão ou nessa baixa paixão, vamos assim dizer. E quando você está falando de paixão, você está falando da questão mesmo desses hormônios ativados para o desejo, né? Isso. Paixão nesse sentido, né? Porque a paixão é bem isso, né? São esses hormônios todos cooperando para o desejo de estar junto, o desejo sexual. Tá, mas eu acho... Deixa eu falar uma coisa antes de você falar o que você pensa, né? Eu penso que eu preciso me tornar interessante para que o relacionamento sexual não tenha uma diminuição Sim, e perca o interesse. Falamos atrás, né? Essa questão do tornar-se interessante. Ok, beleza. Eu acho que tá daí. Aí o tornar-se... É que eu quero construir aqui uma ideia, né? Tornar interessante e aí eu também ter atitudes que possa despertar o desejo no outro. Ok.
E claro, e se você tiver atitudes que despertem desejo em mim, você vai ser cada vez mais interessante. Né? Exatamente. Mas dentro dessa questão cíclica, eu acho que assim, ó, falar com o pessoal agora, eu acho que nós temos que falar daquela forma como a gente fala nas palestras, sabe? De essa parte mesmo fisiológica da questão cíclica da mulher, da questão cíclica do homem, né? Não que as pessoas não saibam, eu sei que vocês sabem, né? Mas assim, o relembrar disso, o pensar sobre isso sempre é importante, né? Para que a gente tenha o autoconhecimento sempre sob atenção, né? Isso é porque tem ali aquele período da TPM, da menstruação e do período fértil. Ou seja... Então, nesse período fértil, ela está mais disponível para... Você sabe o que eu falo? Biologicamente, nós estamos falando, né? Fisiologicamente falando, a gente tem ali o período fértil onde eu falo que a maquininha pede. A gente sente... Aí tem que aproveitar esse momento, isso aí é bom. A gente sente o corpo pedindo por sexo, né? Sim. Mas, claro, gente, ó, o que nós vamos falar aqui é de uma maioria, tá? Existem não é 100%, exceções, né? A gente já acompanhou... vários casais onde, assim, a mulher, fisiologicamente falando mesmo, assim, tem muito mais desejo sexual vontade, do que o homem, né? Sim. Mas, assim, aí são exceções. Mas essa questão fisiológica, Joyce, eu penso assim, ó, que as pessoas precisam estar mais livre para buscar ajuda. Sim, porque, né, sim, precisa ir ao médico, precisa buscar ajuda. Só uma orientação aqui no meio disso. Claro, com certeza. Mas assim, ó, né, assim, ó, tem mulheres aí no período de TPM que, meu Deus, tem muita dificuldade. E também não tem aquele período fértil, assim, com tanto desejo. Então, tem a questão, como eu falei anteriormente também, a gente briga todos os meses com os hormônios. Então, você precisa procurar um especialista da área, né, o seu ginecologista, enfim, porque, né, se você tá tendo dificuldade com o desejo sexual, você percebe, assim, ó, que o seu corpo, deixa eu falar, se você percebe que o seu corpo não tá pedindo por sexo, tem que avaliar. Claro, nós temos aí também mulheres, né, que entram lá no período da menopausa, que daí é uma outra situação. Sim. Busca observar isso, busca ajuda de especialista, é importante. Agora, sexo não é só fisiologia, né? Sexo é também essa parte, né, mental, de você pensar, né, no seu cônjuge, de você agir. Por isso a gente falou da intimidade. Por isso que eu falei da intimidade, mas por isso estou falando da atitude, né? Dessa atitude, não é só da atitude de falar com o outro, de cobrar o outro, porque parece que quando o sexo vira uma cobrança, aí começa a ficar bem difícil, né? Tem que estar cobrando o outro. Mas é ruim ser cobrada e é ruim cobrar. E é ruim cobrar. Mas é importante que você pense no outro, na necessidade. Pense que a vida sexual, ela precisa ser e ter uma manutenção com tempo, nós falamos de tempo ali que é bem complicado, com investimento de toque, de carinho, de palavras, atitudes mesmo, né? A Bíblia vai estar clara, cheia de falas importantes, de palavras importantes. Cita um versículo aí. Como você é linda, minha querida, né? Com uma só pérola do seu colar você me roubou o coração. Você viu como é que o Salomão era sábio, né? Ele fala, os seus lábios para mim têm gosto de mel. Como você é interessante, como você é bela, como você é linda. Os seus seios, né? Lá fala para mim, né? Ele diz, parece... Fala pra você? Não, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala. Os teus seios são para mim como cacho de uva. Olha que coisa boa, né? Então você precisa aprender a desfrutar através das palavras e também das atitudes, tá bom? A mulher de Cantares fala pro homem, né? Venha, seja o meu rei, eu lhe darei o meu amor, né? Eu gosto daquele versículo que ela fala assim, eu já tirei a roupa. Você vai demorar? Então, a imaginação aí já fica bem bacana, né? Então, você tá vendo que a vida sexual, ela
pode ser muito boa, mas ela pode ser uma armadilha se você deixar que as feridas, se você deixar que as frustrações, as experiências decepcionantes do passado domine o seu relacionamento. Eu acho legal, Jaziel, então, falar assim, ó, o quanto a Bíblia incentiva a vida sexual, incentiva a prática sexual. Se você, de repente, a gente vai ter aí né, alguém que passa aqui pelo nosso canal, que nos veja, nos ouça aqui, que não tenha lido o livro de Cantares ainda, né? Leia, Cantares de muito Salomão é um livro da Bíblia, ele é voltado para nos ensinar, claro que numa linguagem poética, né, da época, mas é um livro direcionado à vida sexual. E eu quero reforçar, a Bíblia nos incentiva à vida sexual. E aí, nesse tempo, Joyce, tão... deixa eu só fazer ainda assim, mais um pontinho aqui. E a vida sexual prazerosa, não é só procriação. Não é só... vida sexual prazerosa. E daí por isso que eu ia falar assim, ó, que nesse tempo tão corrido, nós temos um número grande de homens que têm problema de ejaculação precoce, e aí o sexo fica aquela coisa assim, muito sem envolvimento, né, sem tempo, e aí vai perdendo o interesse, porque parece que não é uma coisa tão bacana. Então, torne a sua vida sexual um lugar. E daí também tem que procurar ajuda, né, Gisele? Claro. Por favor, homem que tá com esse problema, procure ajuda, tem possibilidades aí de e outros sanar. Problemas, né? Nós não estamos falando aqui dos problemas, né? Físicos, que a gente entende que as pessoas precisam procurar uma especialização, né? Não, uma especialização não, algum especialista. Exatamente, tem que procurar alguém que possa te ajudar nesse sentido, tá bom? Vamos finalizar esse bate-papo? Vamos. Quais as orientações? Bom, primeiro assim, tentem conversar. Eu digo tentem conversar porque se você não tem intimidade... Conversar sobre o sexo. Isso, conversar sobre o sexo, né? Se você não tem intimidade, o sexo, ele por mais que hoje a gente vê que ele vem muito numa superficialidade das relações, as relações elas têm começado pelo sexo, a maioria delas, né, para depois se construir intimidade, o sexo deveria ser o máximo da intimidade, né? Verdade. Né? E assim, casais que estão há bastante tempo juntos, né, às vezes vão perdendo essa, como nós já falamos, essa questão da intimidade. Então, tentem conversar sobre o que você gosta, o que você não gosta, né? Conversar abertamente sobre, né? Exato. Construa uma paixão constante. Não no sentido daquela paixão louca, mas do interesse do outro por você. Entende? Porque eu penso que isso nós falamos bastante aqui durante a nossa conversa, mas isso é fundamental. Porque como a nossa área é a psicologia, então a gente fala muito dessa questão do interesse, né? Nós não somos especialistas, não somos médicos, né? Para falar sobre a fisiologia com muita propriedade. Mas sobre a questão psicológica, o interesse é muito importante, né? Se tornar interessante, gerar interesse é fundamental para uma vida sexual. Despertar no outro o desejo. Porque se você consegue despertar no outro o desejo, você vai ter um relacionamento sexual bacana. Lá no início a gente seduzia, né? Seduzia. E tem que continuar seduzindo, né? Seduzindo o seu marido, sua esposa. Por quê? Porque isso é importante para uma vida sexual saudável, né? E buscar ajuda naquilo que não está legal, né? E fazer do seu relacionamento um espaço de prazer, entendeu? Tem que ter prazer. E os casais não podem ficar se distanciando, fazendo sexo lá de vez em quando. Não, eu acho que a vida sexual precisa ser então constante. Deixa eu falar. Deixa eu só jogar mais uma coisinha aqui pra gente encerrar mesmo, assim, ó. Quantas vezes por semana é viável? Todos os dias. Oh, meu Deus. Idealização. Realidade, vamos voltar para a realidade. Eu penso que não tem uma quantidade. Cada casal tem o seu tempo, tem a sua idade, tem as fases, tem as fases. Então, tem que ser satisfatório. Por isso, conversar. Esse é o ponto. Por isso o diálogo, você tá a conversa. Né? Exato. Agora, quando um está satisfeito e o outro não, precisa chegar a um acordo, porque às vezes tem diferenças de satisfação
entre um e o outro. Exatamente. E aí o acordo é fundamental para que a satisfação seja mútua, não só de um só. É isso aí? É isso aí. Gente, foi uma honra estar com vocês. De repente, você que está vendo esse vídeo aqui e não nos conhece, né? Nós somos psicólogos, estamos aí trabalhando com casais há mais de 28 anos, né? Verdade. Temos um curso para casais que leva o mesmo nome aqui do canal, Aliançados para Sempre, que já mais de 30 mil casais fizeram o curso Aliançados para Sempre. Estamos chegando agora nas redes sociais, né? É verdade. E também o nosso devocional Minuto Casal, que você pode também acessar ali. Minuto Casal é top, gente. No Instagram e acompanhar também, a gente tem... Isso, o Instagram leva o mesmo nome que o canal aqui, aliançadosparasempre.oficial. Todos os dias nós estamos postando um videozinho. Para falar desse tempo, mesmo, de né? menos de um minutinho, para falar do tema do devocional do dia. O tema do dia do devocional. É isso aí. Certo? Forte abraço. Fique com a gente. Espero que tenhamos te ajudado de alguma forma. Espero que essa conversa tenha te ajudado a pensar um pouquinho na sua vida sexual e transformá-la em algo melhor. Então, um abraço para vocês e vamos viver a nossa. É isso aí.